aqui hoje em mais um Pod Buono e com uma convidada muito especial que aceitou esse convite para vir de São Paulo aqui para Indaiatuba neste sábado conversar com a gente. Cláudia Alaminos. Cláudia, seja muito bem-vinda. Ai, obrigada pelo convite, muito feliz. Fiquei feliz com o convite, fiquei feliz com a pauta, com o assunto, que me é muito caro. E vamos conversar. Vamos conversar. Mas antes eu preciso dizer todo esse gabarito aqui, gente. Fonoaudióloga, formada pela USP, psicopedagoga. Ela fez mestrado em psicologia e educação e aonde ela mais gosta de estar, de falar, é sobre parentalidade e adolescência. E é justamente sobre isso que vamos focar aqui, mas com um tema muito importante, do qual a gente precisa falar abertamente, né? Sem filtros, sobre bebida alcoólica e jovens. Não combina. Não combina. Cláudia, eu vou deixar aberto aqui para você fazer a sua introdução e aí a gente vai fazendo um bate-papo com as perguntas aqui. Eu separei algumas também. Só vou pedir uma gentileza. Explica um pouquinho também, antes da gente chegar na parte das bebidas, a adolescência, brevemente. Vou tentar. É um mistério. Brevemente pode ser um pouco difícil, mas a adolescência ela é uma fase da vida humana. Essa história de que a adolescência é a transição entre a infância e a idade adulta é dar um não lugar para o adolescente. Ele não é criança e não é adulto. Então, ninguém fala assim, o adulto é a transição entre a adolescência e a velhice. É uma visão de que o adolescente é quase que invisível. É como se ele... essa velha história de a gente precisa esperar passar. E a gente tem que viver a adolescência. Adolescência ela é uma fase rica, complexa, cheia de esperanças, com mudanças em todas as áreas da vida da pessoa, que precisa de alguma autonomia, mas também não pode ser abandonada à própria sorte. Então, assim, é fundamental que as famílias mantenham um equilíbrio na adolescência. Eles não são mais bebês que a gente, né, segura no colo, mas também eles não são adultos que possam andar por aí, fazer o que dá na cabeça, porque às vezes dá coisa que não é muito legal na cabeça deles, e eles precisam de parâmetros, de limites claros. Sim, eu vejo muito que a adolescência, o que acontece? Nasce um adolescente, né, nessa fase, nasce também uma mãe, um pai, porque é um cenário novo. Eu vivo a adolescência, né? Meu filho tem 15 anos e para mim foi muito desafiador, está sendo, na verdade, porque o que acontece? A gente tinha ali uma super proteção, um super cuidado, ele demandava de uma forma diferente, né? Um controle também, né? Também, justamente. E de repente começa a surgir comportamentos diferentes e a gente não está preparado, né? É um desafio para todos, para toda a família, né? A dinâmica muda. Totalmente. E a gente também precisa, e acho que no mundo atual é muito fácil se informar, né? Buscar recursos. E tem diversas formas, livros, profissionais, conteúdos, matérias na internet. A gente tem que sempre saber a fonte. Selecionar, né? Você foi uma das minhas fontes, né? Eu busquei caminhos e você foi ali muito importante, está sendo. E por isso me motivou muito te buscar para que mais mães, mais pais possam ter acesso, né? Que chegue, que eu acho que é isso que falta. E eu vejo muito que os adolescentes se sentem muito solitários. Porque existem, né, questões hormonais, biológicas ali. Então, é muito difícil para ele, porque a galera costuma também taxá-los de aborrecentes. Por favor, jogue fora essa palavra. Sim. Horrorosa. Sim. Os aborrecentes, eles não querem nada, eles são difíceis. Eu vi um cortezinho esses dias de um rapaz que ele falava da questão que os jovens, né, os adolescentes, você chama seu filho para ir num jantar que o seu chefe vai estar. Ele não consegue interagir, ele não consegue... Aí você briga com ele porque você não tem uma educação. São conflitos que a gente precisa entender as limitações deles
E eu falo isso falhando, tá? Não me colocando acima, não. Pedro tá aqui de testemunha hoje, inclusive. A gente tá com um convidado também especial de bastidores, viu, gente? Ele tá aqui e ele sabe, porque às vezes ele também fala, minha mãe tá falando isso, mas eu me policio. Eu acho que a gente tem que buscar conteúdo para ter consciência, e a partir da consciência você começa a trabalhar em você, né? Porque senão você tá no escuro e você realmente acaba só criando um abismo entre você e seu filho. Sem dúvida. Sabe, Marcela, não virar a chavinha de eu tenho um filho criança e agora eu preciso olhar para ele diferente, causa um estranhamento horroroso entre pais e filhos. Muitos adolescentes não se sentem amados. Aquilo que você falou, eles se sentem sozinhos, é mais profundo do que isso. É uma sensação de falta de amor. E a maioria dos pais que chegam para mim, nos meus atendimentos individuais, falam, né, eu amo enlouquecidamente o meu filho, mas ele parece que não me ama mais. E aí fica um mal-entendido em cima do mal-entendido, e é aí que os pais e os filhos se perdem. Fazer essa virada, olhar para o adolescente como adolescente, entender um pouco sobre a adolescência, se informar, saber o que esperar. Eu gosto de brincar assim, quando nasce um filho, ser um bebê, você espera que ele vai chorar na madrugada. Ninguém vai ficar, mas esse menino é um chato porque tá chorando. Ninguém fica culpando o bebê porque ele chora na madrugada. Sim. Alguns comportamentos dos quais todo mundo se queixa em relação aos adolescentes são comportamentos esperados para a idade. E é fundamental que a gente consiga separar isso. O que é mau comportamento, que também existe, né? Sim. Mas o que é comportamento esperado para a idade e como eu posso fazer o manejo disso? Não é porque o comportamento é esperado para a idade que eu falar, ok, então é aceitável. Nem sempre. Mas sim, é preciso entender, quando a gente sabe, é o que ele pode dar, então eu vou ajudá-lo, a visão muda. A relação sim, muda. Sim, se abre, né? Exatamente. Portas. Porque eu acho assim, fazendo aqui, né? Eu sou toda lúdica. Eu acho que é mais ou menos isso. Quando o adolescente surge, né? Ele começa a viver experimentar essa fase, parece que todas as portas se trancam. Clac, 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 faz fechando. E aí você fica ali do lado de fora falando, gente, cadê? Né? E é muito dolorido também para os pais. Só que cabe a nós, enquanto mais velhos, justamente buscarmos. Eu fui atrás disso. Eu falei, gente, tem alguma coisa aqui que não está caminhando bem. Eu preciso olhar para isso. Até porque, como você disse, nós amamos incondicionalmente. Nós queremos o melhor para eles. Nós fazemos tudo e mais um pouco para que eles sejam felizes, para que eles tenham independência, para que eles tenham conhecimento para desfrutar aí de uma vida próspera. E a gente precisa também achar maneiras que buscar leitura, buscar profissionais, porque isso também é um ato de amor. Sim. Né? Isso também é uma oportunidade que você se dá, enquanto pai, de reconhecer que você não está sabendo mais como conduzir. E buscar recurso, porque a gente faz isso em todas as outras áreas. Sim, a gente faz da curso nossa vida. Tudo. Justamente. É isso mesmo, é isso mesmo. E é seguir em frente, é ter humildade de ver que o filho mudou, é ter humildade de falar, fiz errado, não vou fazer, né? Vou tentar não fazer de novo. Desculpas, de pedir desculpa. Então, essa vulnerabilidade dos pais, né? De não se mostrarem infalíveis ou sempre corretos, e falar para o filho, eu tô aprendendo com você, né? Mesmo que você tenha mais de um e que você esteja falando com o mais novo, né? Cada filho é único e a gente aprende com ele a ser mãe daquele filho. Né? Isso mesmo. Então, assim, a gente tem que demonstrar também a humildade de dizer, eu não sei tudo, eu estou tentando, eu estou aprendendo, né? Sim. É lindo isso. Isso é tão humano. Eu acho que é isso que você falou. A palavra é vulnerabilidade, né? Quanto mais vulneráveis nós somos, mais eu acho que fortes nós ficamos. Sim. E mais amor a gente inspira. Exato, porque existe uma questão, por exemplo, eu vou trazer para você o meu filho. Eu sou uma pessoa ansiosa para agradar. E o meu filho é uma criaturinha evitante.
Olha que desencontro. Você podia falar, esse menino nunca está feliz com o que eu faço pra ele. Exatamente. Mas o que acontece? Eu procuro achar formas de ter atos de amor. Eu sei que ele gosta da vitamina. Eu trabalho muito. Eu não consigo, às vezes, estar o tempo todo. Mas eu procuro, conscientemente, e falhando muitas vezes, achar maneiras de demonstrar, né, esse amor. Porque não é comprar. Não, né? De forma alguma. Não é o comprar. Eu comprei uma roupa, eu comprei o tênis que ele queria. Claro que isso também faz parte, mas não é isso. Não é né? suficiente. Não. É porque isso faz com que crie um buraco muito maior, né, na relação. É porque ter as coisas é muito fácil, né? O difícil é realmente você ter laços. É de você ter ali intimidade com o seu filho. Então, eu acho que o que eu vejo hoje são pais ou querendo ser muito autoritários. E eu falo que na parentalidade a gente tem ali alguns perfis, não é isso? Sim, estilos parentais. E eu acho que acabamos tendo em vários momentos todos, né? Não somos um, mas temos ali os predominantes, é isso, não é? Exatamente isso. Eu vejo muitas vezes que por muitos anos eu fui autoritária. E ainda tenho esse perfil. É uma característica. Mas aí, por buscar consciência, eu comecei a tentar trabalhar os outros. Até porque eu vi que a minha relação... Não estava indo bem. Não estava indo bem. E o Pedro, ele justamente é um menino que ele me pontua. Que bom. Parabéns, Pedro. ele me sinaliza. Respeitosamente, é muito interessante que isso aconteça. Não, é respeitosamente. Esses dias ele falou assim, você não sabe pedir desculpa, né? Ele me escreveu. Eu li aquilo, eu falei, ai, que menino! Petulante! Que empáfia! Aí eu falei, tá, vamos lá. E aí conversei e assim, você tem que reconhecer, né? Faz parte. Porque é mais uma relação entre tantas outras. Sim. Só que é um amor, realmente, como aqui você disse, as mães buscam, é um amor incondicional. E que dói para nós, mães e pais também, quando você vê que se perde, que você não consegue ali. Então, eu deixo aqui um apelo. Busque, né, pais? Recuperem isso. Sempre há tempo. Sim, né? sempre há tempo. Sempre é por há isso que eu tempo. escolhi trabalhar com gente. Porque se a gente está vivo, né? Enquanto tem vida, a gente tem tempo. Tem tempo. É isso mesmo. E aí, junto com tudo isso que a gente está trazendo aqui, eu acho que vem exatamente de encontro com o tema principal que eu quero mais te ouvir do que falar. Porque a bebida alcoólica é algo que claramente iria entrar em algum momento na vida do meu filho e na vida de outros, e todos, como na minha, como na sua. Mas os tempos de hoje é algo que me preocupa. Porque tem um gap aí, eu vejo, por exemplo, eu tenho 35 anos, eu coloco 20, eu com 15, a minha mãe me fez ter medo. Mas o adolescente, na questão até da formação do cérebro, a questão do medo, do desafio é algo que motiva. Né? Se eu estiver errada, você me corrija, porque eu tô buscando, eu tô lendo. E então, o medo que eu tinha da minha mãe não era o suficiente. Eu também tinha um respeito ali e uma conscientização de que não. Sim, o medo ele não é suficiente. Ele pode gerar o que eu chamo de obediência. E obediência é pouco. Sim. Obediência é muito pouco. Não é duradoura. Exatamente, porque né? numa próxima, se você não tem algo, né, uma premissa para obedecer em outro momento, você não, né, se você está de robozinho, você não vai. A questão é buscar a cooperação. E a cooperação a gente consegue a partir de orientação, de conexão, de proximidade. Então, tudo isso precisa ser contabilizado na educação hoje. Até porque essa geração de adolescentes atuais é uma geração que não costuma ter medo dos pais, mesmo sob ameaça. Mesmo quando os pais são ameaçadores, eles falam... Não é comigo. Sim, não tô nem aí. Eles não sentem pra eles, né? Não sentem medo. Então, se a gente tiver uma educação baseada no medo, como muitos dos nossos pais das gerações anteriores fizeram, a gente tá fadado ao fracasso. E aí, o que eu vejo? Eu vejo assim, eu me deparei com a questão da bebida, né? E em algum momento iria acontecer. Eu confesso a vocês que eu não estava preparada.
E aquilo foi algo que eu falei, opa, vamos conversar, né? Eu fiquei muito, eu sou mãe solo, né? Eu educo o Pedro sozinha. E aí eu falei, opa, peraí. Eu preciso achar maneiras, dividir com a minha mãe. Minha mãe foi muito parceira, me acolheu. Ali, naquele momento, eu voltei a ser filha. Que bom, né? Poder... Exato. E ali ela falou, calma, vamos juntas, calma, né? Meu pai, enfim, minha irmã. E não que tenha acontecido algo, mas eu quero dizer assim, a bebida alcoólica chegou o momento. Né? Como em algum momento vai ser a sexualidade, né? A relação sexual é natural. A adolescência é esse processo mesmo, né? Tá tudo ok. De virar gente grande. Justamente. Mas aí como fazer, como conduzir, eu acho que é o ponto principal. E hoje o que eu vejo? Eu entendo que bebida alcoólica tá claramente que é para maiores de 18 anos. A lei fala. Exato. A gente não precisa inventar nada. A nossa lei dá esse presente aí para os pais e mães. E lei não é negociável. Exatamente. Né? Eu tenho vários combinados com o Pedro que são negociáveis. Ir para a escola não é negociável. Isso mesmo. Não ir para a escola não é negociável. Algumas coisas a gente negocia. A louça, às vezes até o inglês por algumas outras questões que envolve ali, a gente conversa, ok. Mas para muitas outras não existe negociação. Sim. Porque nós somos responsáveis, né? Legalmente falando. E aí eu pergunto a você, Cláudia, eu vejo uma normalização dos pais com a bebida alcoólica. E eu explicitamente, sem temer absolutamente nada, não apoio, não aprovo, não concordo. E queria ouvir de você, né, em relação a isso. Olha, eu também não concordo, não apoio, mas eu não vou julgar estes pais. Sim, não, porque sem julgamentos. Eu entendo que há duas grandes preocupações dos pais que liberam bebidas. A primeira eu preciso ensinar meu filho a beber. É quase um letramento, né? A gente ensina a ler e escrever, né? Junto com a escola, é óbvio, mas é quase um letramento. Se ele não beber comigo, é capaz dele passar do ponto. Então, senta aqui, filho, vamos beber juntos, né? Vamos ainda saber qual é o seu limite, né? E isso essa a primeira preocupação. Meu filho não vai passar do limite, eu vou ensiná-lo. Sim. E depois eu vou explicar que não é bem assim. E a segunda coisa é a socialização. Mas a turma inteira bebe. E agora, né, ele vai ser o único que não bebe. Ele vai... Né, a falta de pertencimento, exatamente. Né? Então, essas duas preocupações acabam levando os pais a permitirem, às vezes, até aconselharem, chamarem o adolescente, convidarem para beber juntos. A questão do aprender a beber... é um tiro no pé, porque já tem pesquisa comprovando que se você autoriza seu filho adolescente a beber com você, a tendência é ele beber mais em momentos em que você não está, mais do que beberia. Porque ele se sente autorizado, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que a adolescência é o período para flexibilizar limites. Sim. Então, proibir um filho de beber, sinceramente e muito honestamente, não significa que ele não vai beber. Justamente. Mas é um limite, é esclarecido, né? Ali. É algo que ele pode levar em consideração, e se ele decidir realmente beber, contrariamente à orientação dos pais, ele tende a beber menos. Porque a adolescência é um momento de transgredir. Sim. E aí, se beber álcool não é transgressão, o que ele vai fazer para transgredir? Ele tem essa necessidade. Então, ou ele pode beber mais do que beberia, ou ele pode procurar outras emoções e outras transgressões. Então, essa é uma situação muito perigosa, né? Então, eu não aconselho a beber junto com o filho. Você não ensina seu filho a beber, você não ensina ele a perceber o limite. Sabe como é que você ensina ele a beber e a perceber o limite? Dando exemplo. Como é que você é numa festa? Como você é como pai e mãe quando você recebe amigos ou visita amigos? Esse é o maior... Porque se você é daquele, né... que bebe muito, que não pode voltar dirigindo, ou que quer dirigir mesmo tendo consumido bebida alcoólica, que a gente sabe que acontece, e esse é o modelo para o seu filho. Ele fala, bom, esse é o limite. Sim. Porque adultos se comportam assim. Sim.
E o que eu vejo é assim, como você disse, eu falo muito pro Pedro, você pode tudo. Você pode tudo. A gente pode tudo. A gente só não deve. Né? Você pode pegar o carro, sendo menor de idade, sem estar alcoolizado. Você pode beber e pegar o carro. Você pode bater em alguém. Mas isso não significa que você tenha permissão. Exatamente. Você pode roubar. E que seja o certo. Exatamente. Ele não tá como uma amarrada. Não, ele é livre. Por né? isso que obediência é pouco. É isso mesmo. Eu falo pra ele, pode se jogar da ponte, pode tudo. Só não deve, só não convém muitas vezes, né? E eu falo, vai ter tempo pra tudo. Né? A gente iniciou falando, enquanto a vida há tempo. Sim. Vai ter tempo para beber, vai ter tempo para curtir, porque a bebida é ok. Quando você tiver maior de 18 anos, você faz uma escolha. Você pode aí, a partir daí, beber, você pode tomar ali seu primeiro porre e entender que com dois copos você vai passar mal e você vai falar que não. Não que eu seja a favor do porre, mas eu tô falando, com 18 você responde por isso. Sim. Você tá na legalidade, você pode beber. Claro. Então, se você vai experimentar tomar seu porre, ok. Tome o seu porre e veja. E a partir daí, entenda também que enquanto você está alcoolizado, você vai fazer coisas que você não faria se estivesse lúcido. Com certeza. Né? Porque eu falo que eu vejo, e posso estar equivocada, eu vejo que a porta de entrada para outras coisas acaba sendo a bebida. Porque uma coisa acaba puxando outra. A gravidez indesejada. Né? Uma agressão, o uso de outras drogas que não são lícitas, porque a bebida alcoólica é uma droga ilícita. E, aliás, permite drogas ilícitas a partir da bebida alcoólica. Então, assim, são as escolhas. Eu falo muito com o Pedro que nós somos feitos de escolhas, né? E a partir das nossas escolhas, a gente vai tendo ali as situações que a gente mesmo acaba colocando para nós. Então, eu falo que a questão da bebida alcoólica é o que você disse. Eu realmente não estou aqui para julgar ninguém. Eu estou dividindo a minha vivência, a minha opinião em relação a educar o meu filho, né? E cada um faz a sua escolha. Sim. Porque eu também, eu parto do princípio que eu estou acertando, mas quem sou eu? A gente tem parâmetros científicos para poder pensar na situação. Né? Adolescentes consumindo álcool. Mas é óbvio, né, que a família tem autonomia, embora a família também devesse seguir leis. Sim. Né? Tem gente falando de que a obediência, a gente, nas gerações anteriores, a obediência era para os pais, para as leis e para Deus. Né? E o que a gente tem visto a obediência aos pais tem caído, porque a educação tem mudado. E isso a gente encara como positivo. Sim. A obediência precisa ser substituída pela cooperação, pela empatia pelo outro, a olhar o outro e entender as necessidades dele. Agora, está havendo um abandono dessas duas instituições que são fundamentais, na maioria das vezes, para um comportamento regulado, para eu entender como é que é uma convivência em sociedade, que são, né, a lei para todo mundo. Sim. E Deus para quem tem alguma concepção religiosa, não privilegiando nenhuma delas aqui na minha fala. Sim, buscando se você tem um ser superior a você, a quem responder, isso facilita muitos dos seus raciocínios. Muitas escolhas que você faz. Então, o abandono das três instituições, então, porque aí eu posso relativizar a lei bebendo, ou fazendo RG falso, que é um outro assunto que eles estão, né, que eles estão pedindo direto para os pais. E a questão de Deus é que, assim, a espiritualidade anda em baixa, né, qualquer que seja ela. Há um certo abandono social da espiritualidade. Então, isso tem dificultado os nossos jovens a compreender qual é o papel deles e que decisões eles podem tomar. De novo, né, aquilo que eu falei, a decisão no final mesmo, é do jovem. A gente não pode esquecer isso. A gente não está com o controle na mão igual a gente tinha com as crianças. Sim. Eles não estão o tempo todo conosco. Mas as decisões que um jovem toma sempre são baseadas em vivências anteriores e no grupo dele.
E Sim. aí a gente chega num outro ponto, no outro né? ponto crucial, que é o grupo. Sim. Essa rede de apoio, né, que são as instituições, como você falou, realmente eu vejo elas sendo resgatadas, inclusive, né? É que é algo moroso, depois de tanto tempo que ficou em aberto, uma lacuna aí, essa distância, né? Então tem uma estrada para caminhar, né, para trilhar, para novamente se conectarem. Então eu acho que a gente tem aí alguns adolescentes que já passaram, né? E sem essa rede de apoio. E aí vão ser as escolhas deles depois, enquanto adultos, resgatar isso, Exatamente. né? Eu lido muito com pessoas, né? Então a gente vê muitas coisas. Inclusive, conversei esses tempos atrás com um amigo que trabalha em clínica de reabilitação. E ele estava falando justamente disso, da questão da bebida alcoólica, porque a porta de entrada e uma vez que às vezes você usa alguma droga ilícita, você não vicia. E o outro, em uma única vez, vicia. É absolutamente pessoal. E aí o de que indivíduo pra acontece? indivíduo mesmo. Na clínica dele, ele viu filhos de classe alta que uma vez usou. Porque tem muito a dizer também que a classe baixa é a que vicia. Isso aí é não, questão de. democrático. Muito Exatamente, democrático. exatamente. E aí esse menino de classe alta, financeiramente, até porque a clínica dele é uma clínica bem conceituada, ele disse, uma vez. Uma única vez. O corpo dele falou, opa, é isso que eu quero e que eu preciso. Não tem controle. Se tornou ali um dependente. É uma doença. É uma doença. Né? É uma doença. E você não tem controle. E aí a gente vê, uma única vez, o que não tem condição, virar morador de rua. Sim. Mas o meu filho, sim, o seu filho, pode vai acontecer... estar com a vida estragada, mesmo sem morar na rua. Ele vai ter... não estou dizendo que é esse estragado aí que eu falei não é eterno. Sim. Com tratamento tem muita gente que se reabilita, recupera, temos né? histórias com final feliz, mas ele vai perder um tempo precioso aí para conseguir se restabelecer. E existe muito o querer, né? Porque aí é uma coisa... tem que ser uma força muito... genuína, e também eu acho que é a questão da instituição se apegar a algo maior para conseguir. Então ele precisa ter muita força. Precisa. É um esforço enorme, é sofrido, a pessoa sofre. Sim. A família sofre. Por isso que precisa também de grupo de apoio para a família, terapia para a família. Sim. Né? Ter um filho dependente é algo gigantesco, Sim. né? E eu vi que na adolescência, eu vi uma pesquisa também falando que a chance, a probabilidade de se tornar um alcoólatra usando a bebida alcoólica na adolescência é 5 vezes maior quando adolescente. Sim. Então, assim, esse papo aqui que a gente está tendo é de conscientizar, é de trazer clareza, conhecimento, oportunidade de você repensar. Você que já está com adolescente, você que está chegando com o filho na adolescência, eu acho que é muito importante. Como eu disse, eu trouxe você assim, a título de poder propagar as informações, né? Essa história do adolescente correr mais risco é por conta do estágio do desenvolvimento cerebral. O cérebro adolescente ainda está em desenvolvimento. Por isso que a gente não pode esperar comportamento de adulto, né, de um adolescente. Aliás, foi post de ontem. Eu vi. A gente não, né, é leviano até esperar que um adolescente se comporte e pense como um adulto. Mas falando especificamente das dependências, em geral, pode ser até de eletrônico, né? Sim, de jogo, essas coisas. O centro de recompensa do cérebro adolescente, ele sofre alterações, né, durante a passagem da infância e da adolescência, e ele perde alguns receptores de dopamina. Por isso que tem gente que reclama da apatia do adolescente. Vive no quarto, era uma criança tão feliz e agora está sempre morto. Bom... isso faz parte do desenvolvimento cerebral do adolescente. Só que o adolescente tem uma resposta aos prazeres, para o que ele julga prazer, muito maior do que a nossa. Então, se ele está naquela
teórica apatia do adolescente. Mas, por exemplo, se ele recebe um convite para uma festa que ele quer ir muito, mãe, é a melhor festa do ano. Eles são muito de extremos, né? O pior dia da minha vida, a melhor festa do ano, melhor e pior, para sempre e nunca, é uma coisa. São palavras muito ditas por adolescentes. Mas, então, assim, o centro de recompensa faz com a reação, né, a presença da dopamina é gigante. Mas por ser gigante, ela não dura muito. Não tem uma constância, não, né? O adulto, ele tá aqui, aí ele sobe menos, você ficou feliz, você queria ir naquela festa, mas ok. E aí você fica com aquela boa sensação por mais tempo do que um adolescente. E aí, então, como cai, ele fica, eu quero mais, eu quero sentir aquela alegria toda. Então, se esta alegria toda é por ingestão de álcool ou uso de outra substância, ou qualquer situação que gere dependência, a tendência é ele repetir e repetir e repetir. E a repetição gera uma tolerância. Então, assim, se eu tomava um copo e eu ficava muito doido, muito felizão, a repetição, né, de tomar um copo, né? Você vai reduzindo a sensação. Então, eu vou tomar o segundo, eu vou tomar o terceiro. Então, eles querem buscar aquele prazer. Aquele prazer que ele... Não é o álcool. É aquele prazer que ele busca. Esse foi só o veículo. Exatamente. Né? Podia ser outro. Sim. Compras. Sim. Tem muito adolescente... Consumistas, assim, consumindo na internet, porque na internet você tem um número de cartão, você fez tudo na vida, né? Então, assim, tem muitos pais que recolheram cartões de adolescentes, porque estão tendo dependência. Não passa um dia sem chegar alguma encomenda em casa. O prazer é ir buscar na portaria. Exato, né? Abrir. Depois já se frustra. Né? Agora eu quero aquilo, né? Uhum. Não há uma satisfação. É uma geração imediatista. Mas é uma geração imediatista pelo mundo que eles vivem, né? Não é culpa deles. Não, e nós seríamos assim também se vivêssemos num mundo semelhante ao deles hoje. Com tecnologia, com essa rapidez. Bom, a gente hoje... Tenta carregar uma página que demore 3 segundos para ficar completa. A internet tá horrível. Ai, meu Deus. Eu desisto, eu já vou pro próximo. Isso aqui tá com defeito. 3 segundos. Então, assim, aquilo que você ia numa biblioteca ou procurava num livro qualquer seu ou ia, né, buscar outras fontes, aqui, às vezes demorava dias. Você demorava, tinha um deslocamento enorme. Agora, 3 segundos é muito. Eu gosto muito do exemplo que eu assistia Malhação. 5:30 da tarde, era sagrado. E assim, não assistiu? Dançou. Sim. Né? Hoje, o mundo mudou. Não adianta a gente lamentar que não é mais assim. Acho que a gente tem que se adaptar, né? Saber o que acontece. Exato. De novo a informação. Mas eu tinha um prazer em saber que dava 5:30, tocava aquela música, Charlie Brown, ia ali sentar e tal. Era uma delícia. Era minha dopamina. Era a sua dopamina. É certo. E assim, eu falo brincando, não sei se alguém usa essa expressão, mas eu nunca li em lugar nenhum, mas que eu falo que essa é uma geração do algoritmo. Porque há muita reclamação de que ele só faz o que ele gosta, ele não abre exceções, ela não quer nada com a gente. Porque, na verdade, a gente não está olhando o outro lado da moeda, que se você entra numa rede social, qualquer que seja ela, e começa a fazer buscas e começa a postar coisas, o algoritmo só vai mostrar para você aquilo que você gosta. Então, você assim, consome, tem né? muito problema até escolar, mas eu vou fazer engenharia. Por que eu tenho que aprender essa porcaria dessa geografia? Né? Não é porcaria, porque o seu amigo do lado vai estudar geografia. Sim. A escola é de todos. Então, como a rede social é minha e as coisas seu mundo, né? É o meu mundo, o meu gosto, o meu interesse, tá difícil para eles vivenciarem o que é coletivo. Né? Então, esse é um mundo, e isso a gente precisa explicar para eles. Né? O que o mundo pode causar e que a gente precisa, sim, de ações empáticas. E a gente dá este exemplo de empatia. Sim. A gente tem que ensinar eles a sair da bolha. Exatamente. Né? Porque cria-se justamente isso, o meu mundo, a minha bolha, os meus gostos, o que eu quero, como eu gosto. Isso para nós. A gente fala aqui, tudo que a gente tá falando aqui, daqui a pouco vai aparecer pra gente no Instagram ali. Né? Todo esse conteúdo certeza. Começa a aparecer, porque é a inteligência artificial, é o futuro, né? E a gente tá vivenciando isso, e é muito desafiador. Eu vejo justamente essa questão do quarto. Era um fator
que estava me preocupando, confesso que também, e eu acho muito honesto isso, de uma forma que me engatilhou coisas, então eu potencializava o que eu estava vivendo com meu filho. O monstro era maior Exatamente. do que... Você imaginava um monstro maior do que o real. Exatamente. Então, assim, eu fui muito honesta quando eu identifiquei isso, e foi através de ajuda, porque nós temos uma história. Nós temos traumas. Somos pais, mas temos traumas. Claro. Tivemos infância, tivemos dificuldades, enfrentamentos. E todos somos disso, feitos disso. O que cabe a nós, enquanto adulto, é buscarmos melhorar. Claro. Né? Que é a chave do autoconhecimento, de você se dar a oportunidade de entender por que você sente aquilo, às vezes, de uma forma exacerbada, né? E aí foi quando esse tema, essa situação, em mim estava engatilhando coisas... Do seu passado. Do meu passado. Não tive família com problema de alcoolismo e tal, mas, assim, outras questões que foram identificadas. E eu estava enxergando aquilo que eu estava vivendo, que é natural, como eu disse no início da adolescência, a questão da bebida e todas as outras partes etapas que a gente acaba vivenciando. Mas eu, enquanto mãe, além de uma preocupação muito, né, natural de mãe, daquela que cuida, que zela, que quer o melhor, eu também estava engatilhada e olhava para aquilo de uma forma muito maior. E aquilo estava me prejudicando em trazer o Pedro para perto, para conversar e poder normalizar, conscientizar, orientar, acolher, né? Então, quando eu vi, acho que é o lance da vulnerabilidade. Eu busquei, aquilo assentou, acalmou. Temos uma questão a trabalhar, mas ela está no tamanho... ok. Um tamanho real. Isso, exato. É bom ter a dimensão real da questão para você atacá-la, não matar formiga com bala de canhão, né? Sim, porque na verdade eu acho que a maternidade, a gente muito mais aprende do que ensina. Sim. Eu acho que o Pedro, ele me melhora a cada dia. Eu aprendo muito, todos os dias, sendo mãe. Então, a gente não tem ali que ter aquela posição de que eu sei tudo. Não, a gente não sabe nada. A gente tem algumas vivências, alguns anos a mais, né? E a gente busca para poder realmente contribuir com uma educação positiva. Sim. Né, para os filhos. E eu acho que essa é uma grande diferença. De novo, falando das gerações passadas, né? As gerações passadas eram cheias de certeza. Eles sabiam certamente como uma criança se vestia, como uma mulher casada se vestia, como uma mulher solteira se vestia. Né? Então, tudo era certeza. E eles tinham certeza de como se criava filho. Que, né? Sim. Hoje, as certezas estão todas relativizadas. E aí, é o que eu falo, eles não têm medo de nós. Mas a gente também não precisa achar que o fato deles não terem medo, deles contestarem, deles dizerem coisas que para nós às vezes soa petulante, repito, respeitosamente, mas mesmo assim, o conteúdo, fala, como é que meu filho fala um negócio desse para mim? Então, isso pode... trazer essa abertura ao estudo, à informação. A ciência evoluiu demais, especialmente as neurociências, que nos dão subsídios importantíssimos para a gente entender o comportamento do adolescente. Então, essa novidade aí, de coisa que não tem 20 anos, quando eu comecei a estudar adolescência, eu não tinha essas informações, mesmo estudando adolescência há mais de 20 anos. Então, assim, estudando mesmo, para atender adolescentes, que era o que eu fazia antes. Faz, né, um pouco mais de 10 anos que surgiu esse boom das descobertas da neurociência, até porque não se tinha tecnologia para observar um cérebro vivo funcionando, né? No começo a pessoa tinha que morrer para você observar o cérebro dela, e o cérebro não funcionava mais, né? Então, e adolescente, graças a Deus, morre pouco, né? A gente não tem uma expectativa de mortes numerosas entre adolescentes. Então, é uma novidade que é para todos, mas que sim, a mesma tecnologia que trouxe essa geração do algoritmo traz também informações valiosas para a gente virar a chavinha, para se encontrar com os filhos. Eu acho que essa é a grande
É o grande objetivo de pai e mãe. A gente quer ver filho crescer, a gente quer receber filho adulto em casa. Não porque, hoje é aniversário da minha mãe, tem que ir lá, né, coitada. Quer que seja Né? prazeroso, né? Nossa, eu vou ver minha mãe porque eu tô com saudade dela, Sim. né? Ele já tem a vida dele, né? E ele quer ver você. É isso que a gente quer plantar, né? Sim. Eu vejo assim, eu posso estar usando até a palavra errada, mas você conversa aqui e me explica. Eu vejo uma linha muito tênue entre os pais que querem ser amigos do filho assim, não é talvez a autoridade, mas nós somos os responsáveis por eles. Então, assim, não dá para ser amigo do filho do jeito que vem acontecendo. Porque ele também fala assim, ele também pede pelo pai e pela mãe ali naquela posição. Porque é onde ele busca colo, é onde ele busca referências. Então, não dá para ser amigo. Você tem como dar uma explanada sobre isso? Eu acho que vai esclarecer para bastante gente. A gente pode ter uma parentalidade muito amigável. Você conta segredos, você ouve segredos, você compartilha, você chora no ombro. Dá para ser mãe e pai com o seu filho adolescente assim, tranquilamente. O que diferencia um pai e uma mãe de um amigo da idade dele é que nós adultos não podemos ser cúmplices de erros ou ideias equivocadas que eles tenham. Um adolescente que fala, mas maconha é melhor do que bebida ou que cigarro. Ok, mas ela é boa? Se ela não é boa, eu não quero para você. Então, assim, a gente não pode... O adolescente que está cabulando aula direto. Filho, você está com sono, né? Não dá, porque o amigo pode falar, vamos. E aí a gente vai junto cabular a aula. Agora, um pai e uma mãe não pode ser cúmplice disso. Opa, querido, é para a escola é inegociável aqui em casa. Então, é uma postura amigável, mas a gente não pode estar coadunado com questões que são próprias da adolescência. Validar, né? E a gente não pode validar isso, e a gente precisa ser realmente, muitas vezes, à margem do rio. Olha, você não vai fazer isso. Não, na nossa casa, este é um valor. Outra coisa que eu acho que é importantíssimo falar, inclusive sobre o uso do álcool, são os valores familiares. Eu recebo muitos casais, ou o pai ou a mãe, mais mãe do que pai, mas ainda assim, às vezes aparecem pais sozinhos. E eu pergunto, quais são os valores da sua família? O que você quer passar para o seu filho? E aí, normalmente vem assim, honestidade, não sai muito disso. A gente precisa refletir enquanto adulto, e se você é casado, como casal, quais são os valores que a gente quer passar para os filhos? E deixar eles claros. Eu quero que você seja esforçado. Eu quero... Não, eu quero. Retiro o que falei. Aqui na nossa família, esforço é um valor. A gente considera o esforço, a dedicação, algo precioso para que uma pessoa cresça. Então, assim, a gente precisa dizer para ele o que a gente pensa e o que a nossa família deseja para ele. Então, eu desejo que o meu filho seja esforçado. Sim. Então, não é que ele tenha que ser, porque essa é uma opção dele, mas é quase como um descortinar. Olha, isso aqui a gente considera bom. Sim. E aí agora faça o que você acha que faça deve suas com escolhas, isso. Exatamente. E a adolescência é um tempo de fazer escolhas de valores. E ele vai, provavelmente, um adolescente, o teu filho, o Pedro, ele vai sair da adolescência com alguns valores que você mostrou para ele, mas ele vai ter alguns que são próprios dele, separados e diferentes dos seus. E é nesse momento que não adianta você chorar mais. Não, porque aí já foi. Já foi. Já validou, ele já Aí ele já tá adulto. Incorporou aquilo nele, né? Tem acabou. uma frase que eu também gosto de dizer, que eu acho que é um soco no estômago, mas é verdade, é real, que a adolescência é a última chance que você tem de educar seu filho. Depois você não educa mais. Você pode ser conselheiro, companheiro, amigo. Aí você pode ser amigo, né? Você pode ser um monte de coisa, mas educador até a adolescência. Até o fim da adolescência. Então, vamos cumprir o nosso papel, né? Sim. Eu acho que chegando nesse ponto, eu tenho uma pergunta e eu tenho certeza que você vai ter alguma luz aí, uma resposta para isso. Eu vejo, por exemplo, esse papo aqui, eu
tenho certeza que vai impactar, vai influenciar e vão fazer pais se repensarem. E aqueles que já validaram a bebida alcoólica, como eles resgatam isso? É possível? É possível. Claro que é possível. É mais difícil. Depois que a porteira abre, a boiada passa. Trazer os bois vai ser um por um, né? Normalmente você não traz todo mundo junto. Sim. Então, assim, o ideal é não abrir a porteira, né? Mas, depois que a porteira for aberta, a gente começa por meia culpa. Olha, filho, vem cá. Eu errei quando eu fiz. A vulnerabilidade. É a tal. A vulnerabilidade, ela é algo que a gente tem que levar igual naninha de nenê, sabe? Ela deixa o pH neutro. Isso. Ela é igual quando você tem um filho que chupa chupeta, que você põe meia dúzia na bolsa. E que bom que temos ela. Exatamente. Né? Então, você põe meia dúzia de vulnerabilidades na bolsa para lidar com o seu filho. Então, você fala, eu errei, né? Foi um erro. Eu entendo que agora é mais difícil para você. Eu gostaria de te ajudar, mas os limites foram atualizados. Né? Eu não concordo mais. Eu voltei Isso é um baita de um exemplo. Olha, eu voltei atrás, eu entendi que eu estava errado. Eu repensei. Eu me informei e vi que eu estou te prejudicando ao invés de te ajudar. Então, esse é um... Ai, me arrepiou. Juro. Então, e a gente pode sim fazer um caminho. Né, respeitoso, cuidadoso, mas amoroso, que pode ter enfrentamentos. Imagina, mas agora eu bebo. Aliás, vai ter, vai né? Ter, não né? adianta falar que a vulnerabilidade vai papai, fazer ser um mar de rosas. Não, vai ser um enfrentamento, acho que ali, né, vai ser importante. É considerável. Mas sim, fazer supervisão, levar e buscar filho em festa, pode ser cansativo. Mas é fundamental. Sim. Ou, no máximo, a hora que seu filho chega da festa, da balada, sei lá do quê. Como é que ele chegou? Como é que ele chegou? Você vai estar lá olhando para ele. Sim. Desculpa, sentindo o cheiro. Vamos lá, né? Dá um beijo e sente o bafo, né? A verdade eu falo que o bafômetro de casa sou eu. Exatamente. Então, assim, é importantíssimo. Então, essa história que esse pessoal aí... Essa turminha aí... eles fazem assim, vou dormir na casa do meu amigo depois da festa. Eu não indico muito, a não ser que você conheça profundamente aqueles pais. Porque, normalmente, eles combinam todos de dormir na casa dos pais que não estão, dos pais que são mais permissivos, dos pais que dormem feito duas pedras e não vão nem ver a hora que eles chegam. Sim. Então, assim, na adolescência do meu filho, não ia dormir na casa de ninguém. A orientação é essa, né? Esse cuidado. Eu fiz isso. Não é uma orientação científica, Sim, nunca vi em pesquisa nenhuma. Mas é o que né? eu escolhi para o meu filho, para o meu Pedro, que também tem um. E, então, assim, para viver esses anos da adolescência, é importante a gente ter esperteza também. Alguma coisa. E monitorar, né? É uma supervisão. A gente supervisiona, a gente cuida tanto deles, né, enquanto infância, a supervisão muda. Sim, né? mas ainda precisa existir. Então, a gente se adapta, ela é diferente agora. Exatamente. Não é porque é adolescente que não precisa mais olhar. Pelo contrário, eu acho que o olhar só muda. E hoje eu entendo que quando dizem que criança não dá trabalho, o trabalho dá depois que você começa a perder o controle. Né? Depois que é isso que você falou, são seus exemplos. Então, como a gente talvez é tempo da gente também flexibilizar. Se autoavaliar, né? Exato, e mudar, fazer mudanças. E quem disse que mudança é confortável, né? E quem disse que... Não é. Que nós às vezes queremos, mas às vezes a gente precisa ceder. Porque a gente tem algo maior que precisa aprender com a gente, né? Não adianta nós falarmos, não beba, e você na festa, você é o passa do limite. Que bebeu até, às vezes, nem saber direito o que está acontecendo mais na festa. Qual é a graça disso, né? Então, eu acho que todo mundo, de uma forma geral, precisa buscar se conhecer. Né? É uma realidade. Eu acho que isso vem cada vez mais sendo falado, explicado e se mostrando importante. Então, eu acho que nós, pais, precisamos entender que a gente também precisa olhar para a nossa história, porque a nossa história está diretamente impactando na vida de como a gente educa os nossos filhos. E é tempo, como você disse, é tempo de flexibilizar, de mudar, de sentir tomar desconforto, decisões. tomar decisões, porque eu falo, gente,
Às vezes eu prefiro que o Pedro chore do que eu chorar a vida inteira. Ele chora uma noite quieto no quarto dele ali, triste por alguma situação que eu fui ali mãe, firme com ele, né? Porque eu acho que a gente tem que ser firme, né, com os filhos, né? É como você falou do exemplo do rio ali, né? Ser a margem do rio. A gente tem que ser firme e eu complementaria. E com constância. Sim. Com a firmeza, se ela é um pêndulo, eu fui, coitadinho, chorou a noite inteira. Então na próxima eu deixo. Repensar já flexibilizou, então, né? assim, se aquele não que ele só fez o teu filho sofrer foi fundamental, foi algo que o protegeu de um risco. Siga firme, né? Não é porque chorou. A gente tem que. Não pode tripudiar. Eu sei, você tá chorando, mas eu sei o que eu tô fazendo. Não é pra tripudiar. Ele tá sofrendo. Respeita o momento da dor, né? E você fala, eu sinto muito que eu esteja te fazendo sofrer. Eu não gostaria, mas é a única alternativa que eu tenho para esta situação. Eu acho que essas falas ajudam muito. E é possível a gente buscar esse conteúdo, né? Inclusive com você. Lá no meu perfil. Quero todo mundo me seguindo lá. Exatamente. Porque são ferramentas para que a gente possa aderir e aplicar com eles. E acaba tendo uma conexão. Porque eles conseguem se conectar com aquilo, né? E às vezes é o que você falou. Você não vai, não sei o quê. Fica aquela falação, aquela ladainha. Eu sou sua mãe, eu que ando. Exatamente. Não adianta, eu sei que tá certo. Eu aprendi muitas vezes, talvez por falta ainda de ter, né, as ferramentas para argumentar, para explicar, né? O silêncio. Porque às vezes a gente ficava no bate-boca, né? Aí eu falava, viu, pera, ninguém aqui tá pra ganhar, não. Para, né? Encerra assunto. Não sabe o que falar, fica quieta. Deixa ele ali ratear. A hora que passar, a hora que acalmar. Perfeito. E isso, pra uma mãe ansiosa pra agradar, é um desafio. Porque a gente quer... Você quer provar que você tá certo pra ele ficar feliz. Exato. Uma mãe nunca ouve. Ai, mamãe, como você é sensata. Não ouve. Eu quero ir, mas você não vai. Aliás, acho que é um elogio quando falam que a gente é chata, né? Você é mãe, você é chata. Aí eu não concordo. Jura? Não. Eu falo porque, assim, muitas vezes ele fala assim, a mãe tem medo de quando ela tá sendo, às vezes, firme, e o filho interpreta que aquilo é uma chatice. Mas, então... Aí a questão é de se colocar mesmo. Eu acho que essa história de que mãe boa é mãe chata, ela acaba afastando pais e filhos. Tá. Porque aí muita gente se reveste da chatice para ser boa mãe. Entendeu? Então eu não acho. Eu acho que a gente precisa explicar empaticamente. Como é aquilo que eu falei, eu sinto muito que você esteja sofrendo. Não é chatice da minha parte, é a única alternativa que eu tenho agora. Então, isso não é chatice. Isso é uma consciência que o adolescente não tem. Agora, se a gente pintar isso de chata, sou chata mesmo, porque eu sei o que é bom pra você. Não reafirmar, né? Mas é que muitas vezes eles interpretam, mesmo nesse momento que você fala sinto muito, ele fala, você é muito chata. Então, mas o que não dá é pra propagar essa afirmação. Banalizar isso. Isso, porque a própria mãe fala, eu tenho que ser chata pra ser boa mãe. Tá. E aí a gente vai ter uma geração de mães insuportáveis. Sim. É só pra pontuar mesmo. Claro, mas eu tô aqui pra aprender, ué. Eu sou muito pelo melhor lado, pelo melhor olhar, né? Tanto de pai para filho, quanto de filho para pai. Vamos ter o melhor olhar possível. Você fica ali, você tenta mediar, né? Justamente colocando todo esse conteúdo, porque você entende o mundo do adolescente, né? Que você estudou justamente para isso, e você entende a angústia, a aflição dos pais. Que eu já tive filho adolescente também. Na pele, né? E quando você teve, você tinha todo esse conteúdo já ou não? Já fazia. Eu comecei a estudar adolescência quando eu tava querendo engravidar. Então Pedro já vem com toda essa bagagem aí. Já tem 25 anos, mas eu não tava nem grávida, né? Então... ele já cresceu. Ele teve uma... Mas olha, vou contar um segredo. A mãe e a profissional, elas não se misturam. É óbvio que a informação tá aqui, né? O conhecimento, mas na hora que o emocional tá tão forte, né? Quanto a relação mãe-filho... Muitas vezes, ontem mesmo, pedi desculpa pra ele. Ontem, né? Ai, Pedro. Um barbado aí de 25. Falei, desculpa, errei, não quero fazer de novo, né? Foi porque a gente escorrega feio, porque ama tanto. E a gente escorrega. Mas a questão não é não se
proibir de escorregar e a hora que escorrega fala, eu sou a pior do mundo. Não, eu sou boa pra caramba, eu sou boa mãe. Somos feitos de falhas, né? Mas Pelo amor eu de Deus. erro e eu falo pra ele, errei, né? Eu tenho essa visão de que se proibir de errar é um... Obrigada por dizer isso, eu sou psicanalista. E com todo conhecimento, muitas vezes parece que dentro de casa eu não sei nada. Não. E nessa questão da adolescência, principalmente, eu falei, caramba, não sei nada, acho que eu preciso voltar pro curso, que isso? Falei, não, porque... você vai aprender só a ser mãe agora, o curso já foi feito. Exatamente, porque eu falei, caramba, não parece que tudo que eu aprendi, que a gente sabe como conduzir ali, são as ferramentas, né, que estão conscientes, mas é o que você disse, parece que eu não consigo aplicá-las, né, tem ali e não consigo... É porque a relação emocional... É muito maior, Você é né? psicanalista, o inconsciente fala mais alto. Oh, ele grita! Você tá fazendo psicanálise também ou já você concluiu? Eu estudei muitos anos. Eu estudei 5 anos de psicanálise, mas informalmente. Certo. Aí eu comecei a fazer uma formação... Era um hobby ali. Não, era interesse mesmo. Não era para me divertir. Eu acho o Freud, eu não sei, eu estudei psicanálise freudiana e a lacaniana, mas eu acho o Freud, assim, um gênio da humanidade. Eu tenho até um boneco do Freud. Você sabe que eu tô louca pra achar um e não consigo encontrar. Então, meu filho foi fazer um intercâmbio na Alemanha e ele trouxe de lá do acho que foi do Museu do Holocausto, se eu não me engano. Mas ele trouxe um Freudinho e ele tá sempre atrás de mim, assim, ele é uma inspiração. Ele é fantástico mesmo. Eu também sou suspeita, eu acho o Freud genial. Naqueles tempos lá, ele... Nossa, que homem à frente do tempo dele. Totalmente à frente. E obrigada, né? Porque olha o quanto é enriquecedor a gente falando e atual. Aqui de algo que ele começou em 1900, um pouco antes. Exatamente. Por isso que ele foi taxado de louco na época, né? Meu Deus do céu. Olha, dá pra entender, porque ninguém tinha... condição de acompanhar. Nenhuma. Era muito mind mesmo. Bom, mas eu acho que nessa questão da adolescência, eu acho que de tudo que a gente conversou aqui, tudo é muito, muito, muito importante. Mas eu gostei muito de ouvir da questão do resgate. Da questão de repensar, de você chegar e falar para o seu filho, desculpa, vem cá, erramos, vamos conversar. E aí, eu volto aqui a perguntar. Os pais que bebem socialmente e permissionaram, validaram o filho beber junto, né? E sozinho, que seja, a gente não sabe como que é a dinâmica, né? Mas tentando entender. Uma vez exemplo, como que faz para reconstruir isso e continuar bebendo socialmente esses pais? Então, essa nem é tarefa tão difícil, eu acho. Por quê? Bom. Porque seu filho, estando no ensino médio, ele não pode bater na porta de uma faculdade e falar, eu quero estudar aqui. Ele tem um caminho a seguir. Ele não pode ir lá na autoescola e falar, eu quero tirar minha carteira de motorista. Tem que esperar os 18 anos. Certo. Então, assim, há coisas na vida de um ser humano que dependem de datas, que dependem de uma cronologia, que dependem de etapas vencidas. Então, eu venço o ensino médio para poder fazer uma faculdade. Eu faço 18 anos para poder tirar a carteira de motorista. Então, meu filho, você está autorizado a beber depois que a lei permitir. Eu não estou dizendo que nunca mais você vai pegar um copo na mão. E sim, né? Se você bebe, especialmente na frente do seu filho, porque o que você faz, eu não tenho nada a ver com isso, mas especialmente na frente de um adolescente, a gente precisa dar exemplo, mas um exemplo irretocável, né? Em relação à bebida. Sim. Então, assim, até de dizer, eu vou parar de beber agora, eu já cheguei no meu limite. Sim. E é assim que a gente bebe. A nossa sociedade, ela, assim, na grande maioria dos casos, ela não comemora sem bebida alcoólica. Sempre tem um copo na mão. Um aniversário tem bebida, no Natal e no Ano Novo, tchim-tchim, vamos brindar. Então, desculpa. Imagina. Então, é social. A gente não pode... Faz parte, né? Retirar o adolescente da sociedade. Agora, se o seu filho de 2 anos pede cerveja porque você tá com um copo de cerveja, você vai dar? Não. Então, é o mesmo processo. Você precisa crescer, nenê, para poder tomar isso aqui. Como o celular, né? A idade, né? A idade para ganhar o celular. Sim. Então, eu acho que essa é das parcelas aí dessa equação. É muito fácil de justificar o porquê concreto. nós... Que é concreto. Sim. Eu vejo que você falou também da questão dos grupos, né? As tribos. E isso é algo
que eu pensei muito, né? Assim, porque a gente fica pensando. E aí eu vejo a vida. O mundo, o álcool tá aí, as drogas estão aí, né? As escolhas erradas estão o tempo todo conectadas a eles. Inclusive, isso aqui é uma ferramenta que impulsiona e mostra de maneira muito fácil tudo isso. Mas eu vejo que você falou, né, do meio. Como você acha que deve se conduzir tudo isso? Porque eu penso, precisamos fazer um trabalho mesmo interno, né? É dentro de casa. Sim. Porque cada família tem suas regras, a sociedade está validando tudo isso aí, né? É um mundo, tá contaminado, a bebida tá lá, tá exposto. Não dá para falar, vem para a esquerda que na direita não vai ter, nem vem para a direita que na esquerda não vai ter o álcool. Virou a esquina, para cima, para baixo, vai ter álcool, vai ter droga. Então, eu acho que é um trabalho muito também dentro de casa mesmo, explicando, acho que é o lance das escolhas. Porque vai se deparar, vai ser ofertado a ele tudo. E cabe a ele fazer a escolha. Sim. Agora, sabe quando o adolescente pode fazer boas escolhas? Quando ele está bem orientado, não só orientado em relação aos males do álcool na idade dele, é óbvio que é importantíssimo e fundamental, mas quando você pode contar para ele como é que o cérebro dele funciona. Porque o adolescente, muitas vezes, ele toma para o pessoal. Minha mãe acha que eu sou um problema ou que eu tenho um problema, por isso que ela não deixa. Então, quando ele sabe que é algo da fase, e que não é ele o problema, e que a gente não está considerando ele errado, mas que a gente está só protegendo, né, de quem ele é. Agora, igual você não deixar o nenê pôr o dedinho na tomada, é mais ou menos isso. O álcool é uma grande tomada para o adolescente. Esse entendimento pode melhorar a condição dele fazer escolhas. Uma outra coisa que eu acho que é fundamental é trazer o adolescente para discutir sobre planos e sonhos. O que você quer para o seu futuro? O que você quer para o futuro próximo, para o futuro distante? Como é que você se enxerga com 30 anos? Então, assim, é um convite a pensar em coisas que eu quero de boas para mim e que o álcool pode atrapalhar muito no atingir esses objetivos. Então, assim, fazer atividades positivas na adolescência se desenvolve o que se chama de pensamento abstrato. Eu consigo pensar no outro sem que o outro esteja aqui, sem que eu conheça o outro. Agora a gente está vivendo essa tragédia no Sul. Sim. E que tem mobilizado todo mundo. Todo mundo tem chorado ao ver imagens, ao pensar no sofrimento daquelas pessoas. Mas a gente pode aproveitar isso para fazer ações concretas, né? Chamar o adolescente para participar de arrecadação, de levar coisa no correio, de limpar o próprio armário, né? De fazer arrecadar dinheiro com a turma e ir lá no supermercado para mandar água e alimento. Então, assim, o adolescente, ele adquire a capacidade de abraçar causas. As crianças não têm essa capacidade. Então, é nesse momento que a gente está na nossa mão conduzi-los a atividades positivas. Porque se ele não abraçar a causa positiva, não fizer caridade, não fizer voluntariado, Eu atendi família de adolescente que foi pintar uma creche do bairro que estava muito feia e outros foram ler para as crianças dessa creche. Era uma vez por semana à tarde, eles liam. Então, assim, eles são capazes de fazer... Bom, eu tenho o quadro agora, Adolescente é Tudo de Bom lá, né? Sim. Adolescentes podem fazer coisas maravilhosas, mas eles realmente precisam que o adulto oriente e dê condições para eles fazerem coisas boas. Agora, se eu não orientar e nem der condições, a causa dele pode ser encher a cara no fim de semana. Então, assim, a gente precisa orientar e promover boas causas. Agora, a causa da encher a cara todo fim de semana traz culpa depois, traz sensação de inadequação, frustração. Né? Agora, o adolescente que trabalha em causas positivas, ele tem uma boa sensação. É a dopamina. É a dopamina, exatamente. Ele vai querer repetir. Sim. Né? O adolescente repete o álcool porque durante o consumo ele tem boas sensações. Agora, o adolescente repete a boa ação, o cuidado, porque depois ele conscientemente ele percebe que ele tem um prazer em ajudar também. Então, a gente precisa usar isso
a nosso favor e a favor dos filhos também, né? Isso protege. Causas protegem adolescentes. Legal. E uma coisa que eu vejo, né, Cláudia, é assim, como explicar para o adolescente, que eu acho que isso deve ser um questionamento de muitas mães. Por exemplo, ele tem um grupo de amigos que bebem. Como explicar para ele que ele não precisa beber para estar ali? Olha, Marcela, não tem muito jeito, além desse daí. Depois que você já orientou, já Sim. explicou, já contou pra ele como é que o cérebro do adolescente, não é o dele, é Sim. dele, dos amigos todos, funciona, né? O cérebro de todo mundo. Você pode... Mas eu gosto dos meus amigos. Bom, você não vai jogar amigo fora. Não acho que tenha que... Descartar, a não ser em trocar. casos muito extremos... não é para separar dos amigos. Que aí não são amigos, são má companhia. Né? Exatamente. Então, são má influência. Exatamente isso. Mas, quando é amigo mesmo, que você vê... Bom, primeiro, você pode chamar esse amigo que você acha que tá meio perdidinho para perto de você. É importantíssima a figura de outros adultos confiáveis além dos pais, especialmente nesses casos. Um professor, a mãe de um amigo, uma tia, esse outro adulto que não vai dar bronca, que não vai pôr de castigo. Uma pessoa mais descolada, né? Uma pessoa que fale mais a língua do adolescente, ele é algo que pode ser muito importante na vida desse jovem. Então, você pode chamar para perto. O seu filho pode ser orientado a pegue um copo para ninguém ficar fazendo pressão, mas não beba. Né? Você pode tomar a decisão de pegar ninguém sabe se você repôs e fica lá sem beber. Então, assim, a gente pode driblar isso sem proibir o filho de andar com pessoas das quais ele gosta. Sim, porque senão você também gera um outro problema, né? Que é o afastamento, porque eles têm um mundo, o mundo deles é um celular e esses amigos, são as referências, são tudo dele. Exatamente. Né? Tirar isso deles, muitas vezes, é muito grave. mais prejudicial, né? Exatamente. E me fala uma coisa, me conta o que você quer trazer, fica à vontade aí também. Eu acho que de perguntas eu esgotei. Foi muito agradável, acho que fluiu muito bem. Foi uma delícia. Mas eu quero te ouvir também, fica à vontade, o espaço é seu. Fale aqui com os pais, fale com todos. Ai, olha, eu tenho um amor tão grande pela adolescência, eu tenho um respeito tão grande pelos adolescentes. Mas a minha causa não são os adolescentes, retomando a causa. A minha causa são as famílias. E a gente precisa construir uma família sólida para eles. Não importa se é uma mãe e um filho, como você disse que é a sua. Não importa se você tem 6 filhos, como eu já atendi, coisa mais linda do mundo. A família tem que ser um lugar seguro, um lugar agradável. E a bola está no pé dos adultos. Às vezes a gente acha que as crianças e os adolescentes precisam mudar para se encaixar. E a gente precisa promover algumas mudanças em nós, para que as crianças queiram mudar. Não é que elas não precisam mudar, os adolescentes queiram participar da vida familiar. Então, assim, cuidem especialmente da conexão com os filhos de vocês. A conexão evita todas as mazelas. É um fator de evitação. Não é que ela não é uma imunização, mas ela dá um grande passo para que seu filho estude, ela é um grande passo para que ele evite drogas e outras substâncias, é um grande passo para que ele tenha uma vida adulta produtiva e feliz. Então, cuide da família e cuide da conexão com seus filhos. E eu complementaria dizendo, cuide de você, né? Também. Porque a gente precisa cuidar da gente para poder cuidar do outro. É uma realidade, como a gente conversou aqui. Para você cuidar da sua família, entregar-lhe o melhor, é tempo de você repensar e se olhar, se observar. Se você também não está precisando buscar alguma ajuda e se reconectar até com você mesmo. Sim. Porque senão isso também fica muito vazio. E na primeira, na segunda tentativa, porque estão tendo desencontros. Aí você fala, não vai dar certo. E desistir, não desistam. Não desistam da família, não desistem dos seus filhos. Nem de vocês mesmos. Eu acho assim, educar é desafiador, né? É desafiador. Não vem com uma cartilha. Seria muito simples, né? Eu falei esses dias. Problemas na adolescência. Leia o capítulo tal, né? E ali tem a solução. É viver, né? É viver, é experimentar, é buscar, ter sempre consciente de que você precisa fazer o melhor, né? Dentro do que é possível também. Mas não abandone, não terceirize, né? O cuidado com o seu filho. Eu sei que a gente, né? Eu trabalho, eu cuido da casa, eu faço... somos multitarefas. Hoje, muitas vezes não é uma escolha, é uma necessidade. Sim.
Mas procure, mesmo que seja em pequenas doses, ter os momentos de qualidade. Com o né? seu filho. Com o seu filho, com o marido também, né? É o conjunto, é a família. A gente precisa resgatar isso, eu acho, das questões das famílias. Porque a tecnologia, o mundo, ele vem atropelando Ele mesmo. tá apartando todo mundo, né? E cabe a nós despertarmos. Eu acho que é isso. Sem dúvida nenhuma. Essa história de pedir ajuda, só para finalizar, é importantíssima, mas é importantíssima. É importantíssimo pedir ajuda para alguém que não te julgue. Se alguém fala, você está errando tudo, você não sabe conduzir esse menino, você está mole, você está dura demais. Esse julgamento, ele é muito prejudicial e leva a gente a fazer coisas que a gente não deseja e que até muitas vezes a gente acha que não são certas. Você tem que dar uns tapas a esse moleque, né? Já ouvi mãe aconselhando filha a fazer isso com o filho. Ele tá faltando tapa. E aí a mãe, tão desesperada, deu uns tapas no menino. Vai lá e bate. Então, assim, não aceite julgamento. Procure uma amiga que te entenda, uma irmã que te ouça, um educador parental que possa te orientar, tendo estudado para isso. É fundamental pedir ajuda, mas para pessoas qualificadas para ajudar. Como tudo na vida, né? Sim. A gente tem que saber para onde a gente vai falar, com quem a gente vai falar, porque isso depois, às vezes a gente trazer nossa vulnerabilidade, ela tem que ser para as pessoas corretas. Sim. Né? Porque senão realmente gera mais problema para a gente mesmo, um desconforto que em vez de ajudar, acaba tendo mais problemas, mais afastamentos e menos força para você retomar. Ali. Mais um problema para lidar, para retomar a conexão. É isso mesmo. Cláudia, fala seu Instagram para todo mundo aqui. O meu Instagram é @ClauAlaminos, tudo junto. ALAMINOS. Eu devorei o conteúdo, tá? Desde das bolinhas até todas ali, o que tá no feed. É muito fácil a linguagem, é para todos, né? E eu acho que isso é muito bom, porque a gente ali consegue ter alternativas. E também, né, Cláudia, quem quiser te procurar, tem ali o link que foi por onde a gente conversou também. Sim, pode falar inbox lá no sim. próprio Instagram, mandar mensagem. Porque também você presta os seus serviços e através dali é possível te contatar, Meus né? atendimentos são todos online. Tá certo. Então eu atendo gente do mundo inteiro. Que mundo legal. inteiro. Já atendi gente em todos os continentes, com exceção da Antártida. Oh. Mas e no resto todos. Já atendi em Abu Dhabi, já atendi na Indonésia. Gente, eu ia acabar, mas eu preciso perguntar. E é no mundo, então? Exato. São brasileiros que vivem nesses países. Gente que chegou agora, com os filhos já adolescentes. Gente que imigrou antes dos filhos nascerem. Os filhos foram criados naquela cultura. Certo. E todo mundo tem problemas muito semelhantes. Então, gente, é da adolescência, não é do adolescente. Não, é da adolescência, é da fase, né? Então, isso nos conforta também, porque a gente tem uma mania de achar que aqui no Brasil tudo é mais difícil. A síndrome do vira-lata, né? Exatamente. As vira-lata é uma coisa maravilhosa. O caramelo. Vira-lata é o melhor de tudo. Muito legal o papo de hoje. Eu mais uma vez, eu quero aqui verbalizar, né, publicamente. Obrigada. Que bom. Obrigada por ter vindo. Eu me sinto honrada em te receber. É muito, muito gentil da sua parte dispor do seu tempo, né, para trazer aqui informação, clareza e a oportunidade desse resgate de nós, mães, pais, filhos, e para que a gente possa ter uma família, né, um mundo mais saudável. Acho que esse é o caminho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Eu estou feliz de estar aqui conversando com você. Muito obrigada mesmo, é uma honra. Gente, encerramos aqui hoje de forma muito especial. Eu me sinto realmente lisonjeada em tê-la aqui conosco. E muito obrigada pela sua audiência. Eu gosto de fazer esse pedido sempre ao final. Propague, compartilhe, envie no seu direct, envie na sua rede de WhatsApp, porque todo mundo precisa. Se você não sabe se a pessoa vai se identificar ou não, não cabe a você. Manda, porque talvez ela entenda que para ela não serve, mas ela alcança outras pessoas que estejam precisando. Muito obrigada.